Antes de tudo, pessoal, o que a gente precisa levar em consideração é que em nos editais, quando se cobra redação, a banca não vai colocar a tipologia textual que se espera, tá? A gente entende isso com base no histórico que a banca Sebrasp, que é a que mais cobra redações e atualmente, e ultimamente, melhor dizendo, é a que mais tem cobrado, tá? De todos os concursos aí, vamos pegar esse retrospecto dos 2 anos para cá, mesmo esses concursos que pensam-se ser de ensino médio, né, levando em consideração o nível médio, tem se cobrado redações, tá? Para a banca Sebrasp. Então, assim, levando em consideração isso, no edital, a banca não vai colocar o tipo de texto que ela espera que você escreva. Que nem Enem, né? Com base nos textos, nos seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação e, de acordo com a tipologia textual dissertativa argumentativa, redige um texto sobre tema tal. A banca não vai colocar isso daí. A banca não vai colocar. Porém, em retrospecto, se a gente for olhar os níveis das provas, as provas que foram aplicadas, as redações que foram feitas, as pessoas que foram aprovadas escrevendo as redações, a tipologia textual é mais patente, tá? A gente já vai falar sobre um pouco a respeito das tipologias em si, mas a tipologia textual mais cobrada é a dissertativa expositiva. É a dissertativa expositiva, tá? Professor, o que seria um texto dissertativo expositivo? Calma, a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Só para a gente ter uma noção. É diferente e muito de outras redações que são cobradas, como eu citei, por exemplo, do Enem. O Enem ele vai levar em consideração o quê? A tipologia textual dissertativa argumentativa. Tem a sua estrutura particular. O professor, por que o senhor está começando por essa diferença? Porque galera que está pretendendo fazer um curso de nível médio, tá? Mesmo que seja também de superior, a gente vem da redação. Aí vai levar o quê? O que aprendeu, ou o que fez, o que conseguiu construir de formação com base no Enem. Mas existe uma distância, um hiato enorme entre uma coisa e outra, tá? Então vamos lá. Começando aí pelas tipologias textuais. A gente só estou dando para vocês a noção do que é, né, na verdade, cobrado mais nas redações que a gente elabora para a banca, tá? Mas dissertativo expositivo, isso são tipologias textuais. Então, primeiro, o que é uma tipologia textual? Tipologia textual. Levando em consideração aquilo que vocês já vêm estudando, aqueles que já estão começando a estudar aqui nesse padrão, a título de informação. Tipologias textuais são categorias estruturais que auxiliam na elaboração / construção dos textos em geral. Professor, é tudo isso? Sim. As tipologias textuais, quando a gente fala em tipologia textual, eu gosto daquele marca-texto, daquele piloto que fica todo escuro. Mania de professor. Vamos lá. A tipologia textual, né? A gente tem que levar em consideração isso. São categorias estruturais que auxiliam na elaboração ou construção dos textos em geral. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? Todo texto
todo o texto na língua portuguesa, tá? Seja o texto escrito, seja o texto por imagem, seja o texto de internet, todo e qualquer texto ele vai possuir características particulares, categorias próprias da sua construção. Os textos não são feitos a esmo, não são elaborados a esmo, de qualquer maneira. Possuem categorias. E, professor, para que funcionam essas categorias? Imagina, gente, a língua portuguesa ela é um fenômeno estático ou um fenômeno que se altera constantemente? É um fenômeno que se altera constantemente. Nessas alterações, nessas múltiplas alterações, existe o quê? Evolução da linguagem. Com a evolução da linguagem, vai haver o quê? Elaboração e mais elaboração de quê? De textos. Então, quando a gente fala em texto, eu me lembro quando eu era mais novo, eu aprendi que texto é tudo aquilo que está o quê? Escrito. Porém, como eu falei, com o avançar da língua portuguesa, texto deixou de somente ser o que está escrito. Por exemplo, o galo aqui na minha camisa, o galo do Campina. Não por ser o time maior da Lagoa, brincadeira, não vamos conversar com discussão aqui, problema não. Esse galo aqui de Campina na minha camisa, isso é um símbolo, não é isso? É um símbolo, né, de um nicho particular, do torcedor, de um time de futebol, Mas isso comunica alguma coisa, sim ou não? Comunica. Se tem capacidade de comunicação, é o quê? Texto. Professor, significa então que o conceito de texto, qual que seria então, professor? Vamos pensar. Ó. Conceito de texto. Texto é, vou colocar aqui, texto é todo o material de linguagem verbal e não verbal. Todo material de linguagem verbal e não verbal. Vou colocar aqui, ou não verbal, tá? Ou não verbal. Todo material, vírgula, de linguagem verbal ou não verbal, que possua capacidade de comunicação. Professor, o que o senhor quer dizer com isso? O texto é toda a construção, seja de linguagem verbal ou não verbal, que possua capacidade comunicativa. O que o senhor quer dizer com isso, professor? Teoria da comunicação, né? Você tem aquele que constrói a comunicação, né? Aquela pessoa que vai começar a iniciar a comunicação, e o emissor, nesse caso, né? O emissor, o receptor, a mensagem. A mensagem seria o quê? O texto. Ô, professor, essa mensagem ela só é o que está escrita? Não. Qualquer material que a gente utilize que possua capacidade comunicativa é texto. Se eu levantar meu polegar para vocês, isso daqui comunica alguma coisa? Claro, comunica. Se eu coloco para baixo, comunica. Se eu faço assim, comunica. Deus me livre, misericórdia. Se eu faço assim, comunica também. Se eu levanto o dedo do meio, olha, comunica, mas não, comunica também, né? Porém, só para descontrair, todo e qualquer material que a gente utilize para construir comunicação, a gente chama de texto. E como eu falei, ele pode possuir linguagem verbal ou linguagem não verbal. Professor, por que isso daqui é importante? A gente tem que começar a construir a ideia. Tá? Tem que começar a construir a ideia para chegar lá na redação. Então, ó, linguagem verbal é tudo aquilo que pode ser falado ou escrito. Não é isso? Linguagem verbal é tudo aquilo que pode ser falado ou escrito. Linguagem não verbal pode ser aquilo que pode ser visto, visualizado, uma imagem, um meme, uma tirinha, uma charge, etc. Um símbolo e por aí vai. Um gesto, por aí vai, tá? Então, ó,
Texto, quando vocês pensarem em texto, a gente está levando em consideração tudo aquilo que possua capacidade comunicativa, seja de linguagem verbal, seja de linguagem não verbal, tá? Então vamos lá. Quanto às tipologias textuais, tá? Voltando aí para as tipologias textuais, a gente viu que são categorias que auxiliam na construção dos textos. Aí agora a gente viu o conceito de texto. Professor, por que o senhor está seguindo essa linha? O que eu quero dizer? Cada texto vai possuir a sua tipologia textual específica. O que o senhor quer dizer, professor? Nós temos 5